Fala, meu povo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Que alegria estarmos novamente aqui para estudar a nossa revista Crescendo na Palavra. Hoje, a lição de número 11, Cosmovisão Cristã. Tema muito relevante. Bom, para a gente entender o que é a cosmovisão, eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas é, qual é a sua opinião sobre o aborto? O que é que você acha que o aborto é? O aborto é algo que deve ser praticado quando se sente essa necessidade, ou não? O aborto, sob hipótese alguma, deve ser praticado. O aborto é uma espécie de assassinato ou alguma coisa do tipo. O que é que você pensa sobre isso? Qual é a sua visão acerca do tema do aborto? Outra visão também eu quero te questionar é sobre a pena de morte. O que é que você pensa sobre a pena de morte? Ela é devida? Ela pode ser praticada ou não? O que é que você entende dentro desse tema? Quais são os seus posicionamentos com base naquilo que você conhece e acredita? E por fim, qual é a sua visão? Qual é a sua opinião sobre utilizar-se de recursos do seu trabalho para servir a sua igreja, mesmo sem ser autorizado para isso? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que não tem problema, que em suma o patrão tem tanta coisa, o patrão tem muita coisa, não tem problema tirar ali, afinal de contas é para a obra de Deus? Ou não? Não se deve fazer sob hipótese alguma, a não ser que o patrão conceda essa permissão para que seja feito. O que é que você pensa sobre esses assuntos? Quais as suas opiniões? Pensou aí? Já deu uma analisada? Talvez enquanto eu estava falando você estava pensando. Pois é, esses assuntos revelam a nossa cosmovisão. O termo cosmovisão tem a ver com a visão do cosmos, a visão do todo, a nossa visão de mundo, né? Cosmos é uma das palavras gregas para mundo, então é a nossa visão de mundo. Então, nossa lição vai tratar sobre esse tema. E, como vamos falar sobre cosmovisão, é primeiro importante definir corretamente o que é a cosmovisão, né? Porque nossas respostas àquilo que acontece ao nosso redor revelam a nossa cosmovisão. E cosmovisão é o nosso sistema de valores, através dos quais nós interpretamos a realidade ao nosso redor. A base sobre a qual enxergamos o mundo que está à nossa volta. Isso é o que nós chamamos de cosmovisão. Quais são os nossos sistemas de valores? Qual é o meio, né, quais são as crenças que permeiam o nosso ser e que, através delas, nós olhamos para a realidade, julgamos a realidade, interpretamos a realidade. Então, é importante saber isso, porque logo, como consequência de ser nossa base, nossas crenças, ela é também a base das nossas ações e decisões, porque a gente sempre age ou decide de acordo com aquilo que acredita, de acordo com aquilo que tem no nosso mais profundo interior. Esse é o assunto que o primeiro tópico da nossa lição vai tratar de maneira bem mais profunda do que o que estamos falando aqui, mas que é importante entender que a cosmovisão, ela se fundamenta nessa questão: quais são os meus valores? Os valores que eu introjetei durante a minha infância, recebido dos meus pais, da minha família, de amigos, do meio onde eu vivi, aquilo que eu julgo como certo ou errado, como bonito ou feio, tudo isso foi depositado em mim por meio da minha interação com o ambiente ao meu redor e estabeleceu em mim uma visão de mundo, estabeleceu em mim crenças e valores a partir dos quais eu tomo decisões e realizo ações também. Tudo isso com base em toda essa bagagem adquirida no decorrer dos anos, né? Em todos os lugares, no ambiente da família, da igreja, da escola, e tudo aquilo que eu decido absorver, como também tudo aquilo que eu decido rejeitar, vai constituir o pilar básico da minha cosmovisão. E aí sim, como nós estamos falando de igreja, cosmovisão cristã, é interessante analisarmos qual é a cosmovisão cristã. E o nosso tópico 2 vai tratar sobre o que caracteriza a cosmovisão cristã. Veremos que a mensagem que Paulo prega no Areópago, que é o texto base da nossa lição, ela aborda a questão do Deus desconhecido que os gregos tinham lá. Então Paulo, ele passa a partir da cosmovisão dos gregos a apresentar a sua cosmovisão judaico-cristã sobre quem é o Deus desconhecido. E aí ele apresenta um Deus que é criador, porque todas as coisas existem por conta dele. Apocalipse 4:11 nos ensina isso, entre vários outros textos, como João 1, por exemplo, na verdade. Ele é Senhor, porque uma vez que ele criou todas as coisas, então ele tem autoridade e direito soberano sobre a sua criação. Logo, ele é Senhor. Paulo fala disso aqui nos versículos 24 e 27 de Atos. Na verdade, Atos, nosso texto base, que é, só rapidamente olhando para você, Atos 17, 16 a 34. Paulo vai abordar nos versículos 24 e 27 o senhorio dele sobre todas as coisas, porque uma vez que ele criou, ele tem direito soberano sobre tudo aquilo que ele criou. Consequentemente, também a cosmovisão cristã enxerga Deus como sustentador.
O Senhor Deus, que não é servido por ninguém, porque não há nada que possamos fazer para Ele, porque Ele não precisa de nada, e tudo aquilo que nós fazemos e levamos a Ele, da sua mão recebemos, como Davi disse também no livro de Crônicas, no capítulo 29, Ele é o sustentador. Na verdade, tudo que existe, que vive, vive pela sustentação do poder de Deus, porque o dia que o Senhor deixar de sustentar esta vida, ela morrerá. É assim que funciona. Ele é o sustentador de todo o universo. Consequentemente, ele também é o legislador. A visão cristã também entende e enxerga Deus como aquele que outorga as leis em todo o universo. As leis físicas, as leis morais e as leis espirituais. Ele é o legislador do universo. Ele não só estabelece limites às nações, como o versículo 26 de Atos 17 fala, mas ele também estabelece regras para o ser humano viver, regras de conduta moral e espiritual para nós, porque ele é aquele que estabelece a base de toda a ética. E também, por fim, ele é Salvador. Ele é o Deus que criou todas as coisas, ele é o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que estabeleceu normas de conduta, cujas quais os homens quebraram pelo pecado. E então ele decidiu salvar a humanidade que quebrou a sua própria legislação. Ele é o Salvador. Esse é o auge da mensagem da cosmovisão cristã. Ele é o Salvador da nossa vida, ele é o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que crê, por meio do seu Filho Jesus. Deus é o Salvador da história por meio de Jesus. Logo, irmãos, é com essa mensagem que os cristãos habitam esse mundo, com essas convicções, com essa cosmovisão de que ele está debaixo do poder de um Deus criador, de um Deus soberano, de um Deus que lhe dá sustento, que lhe mantém de pé, que lhe dá vigor, de um Deus que determina como ele deve viver, e de um Deus que por sua graça e bondade o salvou, e então ele vive a partir dessas premissas, e todas as suas decisões e ações são baseadas nesses valores que estão introjetados na vida de cada cristão por meio do evangelho que vem sendo pregado a cada tempo. E isso é algo maravilhoso de se pensar, porque o terceiro tópico da lição vai falar sobre a capacidade de a cosmovisão que cada um de nós tem ser mudada ou não. É possível mudar a cosmovisão que cada um recebeu, depois de tantos anos, depois de ter recebido essa cosmovisão desde a infância? É possível mudar? Ora, a resposta é sim, é possível mudar. Primeiro porque a cosmovisão ela é estabelecida por meio das nossas experiências. Primeiro, falando de experiências. Cada experiência que nós vivenciamos vão estabelecendo convicções, valores dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E, portanto, novas experiências podem sim mudar uma cosmovisão. Novas e mais profundas experiências, né, que contrapõem-se a experiências antigas, que mostram que as experiências antigas eram inferiores ou que elas eram diferentes e que elas podem ser mudadas. As experiências podem nos levar a mudar nossa cosmovisão. Mas também não só a experiência, nós também mudamos a cosmovisão pela educação. Um novo conhecimento pode nos levar a entender que uma cosmovisão que adquirimos, que nutrimos durante muitos anos, estava completamente errada. E agora o conhecimento nos libertou desse jugo, nos libertou dessa cosmovisão falsa, equivocada, e nos trouxe então a um conhecimento adequado da vontade de Deus, da palavra de Deus. Logo, a educação é uma maneira maravilhosa e poderosa de transformação de cosmovisões. Por isso, Jesus, nosso Senhor, nos ordenou pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, porque o conhecimento do Evangelho pode mudar paradigmas na vida das pessoas, transformando a sua cosmovisão e levando-o a servir de maneira que Deus seja louvado e agradado. Por fim, Deus muda então a nossa cosmovisão e muda a cosmovisão da humanidade através da igreja por meio da evangelização, por meio da condução, do levar o Evangelho a outras pessoas. Deus muda a história, a cosmovisão de diversas pessoas, transformando o seu coração. O coração na Bíblia é a sede de todos os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, anseios, e nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que diz respeito aos nossos pensamentos, convicções, valores, tudo aquilo que diz respeito às nossas emoções, tudo aquilo que diz respeito aos nossos desejos e aos nossos sentimentos, está contido no termo coração que a Escritura usa aqui. E é esse coração que é transformado pelo poder do Evangelho, como a palavra de Deus ensina em tantas referências bíblicas, que tem então uma mudança de cosmovisão a partir da realidade do Evangelho, da libertação que o conhecimento do Evangelho traz. Logo, é importante sim que a igreja entenda e busque conhecer cada vez mais o Evangelho, para que a sua cosmovisão seja moldada
à medida da visão de Cristo e para que através disso também possamos influenciar, por meio do nosso conhecimento, da nossa cosmovisão e da nossa pregação do Evangelho, a cosmovisão de outras pessoas, levando-as a conhecer a Deus, levando-as a conhecer o Evangelho e a viverem de maneira que Deus seja glorificado e receberem essa tão grande salvação. Amém? Que o Senhor abençoe você. Se esses vídeos têm sido instrutivos, têm abençoado a sua vida, peço que você curta o vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, para que ele chegue quanto mais pessoas possível chegar. Porque, irmãos, assim funciona o algoritmo do YouTube. Quanto mais relevante esse vídeo se mostra por meio de curtidas, comentários, compartilhamentos, mais eles disponibilizam esse vídeo para outras pessoas. E se Deus tem usado esses vídeos para abençoar a sua vida, faça isso, contribua para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Amém? Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.